Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao canal Fenômeno Ufologia, Ciência e Mistérios. Se você acompanha nossos vídeos aqui no canal, você deve se lembrar de um caso em que nós falamos sobre um vigia que lá na barragem do Funil, em 1970, avistou uma nave que estava pousando próximo à barragem e atirou contra esse objeto. E desse objeto veio um lampejo muito forte que o deixou cego por algum tempo. Também nós fizemos um outro vídeo falando sobre a presença de OVNIs próximo a hidrelétricas, gerando queda de energia em grandes áreas. Hoje nós falamos sobre mais um caso ocorrido em usina hidrelétrica, ocorrido aqui no Brasil, em 6 de dezembro de 1978. Um caso muito interessante ocorrido na usina do Marimbondo, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Esse é o caso que você vai conhecer daqui a pouquinho, porque antes, você que não é inscrito, vai clicar no botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui e também ficar sempre antenado sobre tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, com análise de casos, análise de documentação oficial, vídeos e muita coisa interessante aqui para vocês. Então agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer o caso da usina do Marimbondo. A represa hidrelétrica de Marimbondo fica a 50 km de Barretos e a 50 km de São José do Rio Preto, na fronteira norte do estado de São Paulo. Foi neste local que ocorreu um contato imediato entre o vigia Jesus Antunes Moreira, na época com 26 anos, e tripulantes de um disco voador. Por volta das 18 horas de 6 de dezembro de 1978, ele pegou sua arma, um revólver Taurus calibre 38, e substituiu o guarda Cristiano Marinho de Araújo na guarda da represa. Naquele dia chovia bastante e Jesus Antunes cobriu-se com uma capa de plástico, permanecendo na guarita, na crista de cimento armado da barragem. Este ponto da represa permitia ampla visão da área da barragem em ambos os lados da represa. Por volta das 20 horas e 40 minutos, algo chamou a atenção do vigia. Ele olhou a norte e observou um objeto luminoso, a uns 200 metros de onde estava e a uns 30 graus acima do horizonte. O aparelho aproximava-se do vigia e ao mesmo tempo em que diminuía o seu brilho. Quando o objeto estava a 50 metros de distância, Jesus Antunes conseguiu definir melhor o seu tamanho, um cone arredondado de aproximadamente 3 metros de diâmetro. O OVNI então mudou de direção, deslocando-se paralelamente à crista da barragem, ao longo de 300 ou 400 metros, o que durou perto de 2 ou 3 minutos. Não havia qualquer ruído perceptível. Entretanto, Jesus Antunes acreditou tratar-se de um helicóptero da companhia Furnas, com engenheiros ou diretores que tivessem ido checar alguma coisa na represa. O objeto, no entanto, foi se aproximando do vigia, parando a aproximadamente 7 metros de distância dele. Na parte superior do cone havia uma espécie de porta. No alto desta porta havia uma portinhola que se abriu. Jesus Antunes pôde ver uma silhueta humana olhando diretamente para ele. A portinhola se fechou
e a nave aproximou-se ainda mais do guarda. Logo, abriu-se a porta maior, de onde saíram 3 pessoas, que se posicionaram na plataforma que circundava o cone. Dos 3 seres, um era mulher, pois apresentava seios e cabelos longos. Os outros 2 pareciam gêmeos. Todos tinham cabelo preto, pele cor jambo avermelhado e sobrancelhas cerradas. Usavam macacões inteiriços, na cor azul metálico. Usavam luvas de cor rosa. A testemunha, Jesus Antunes, descreveu os tripulantes da seguinte forma: o cabelo era semelhante ao nosso, preto, liso, todo para trás e aparado no pescoço. O da mulher era mais comprido e caía no ombro. Os moços tinham costeletas e até na ponta das orelhas. As orelhas eram despontadas. Os olhos eram pretos, naturais como os nossos, mas um pouco puxado. O nariz bem feito. A boca também igual à nossa. A pele de cor de jambo. Dentro do objeto, Jesus Antunes observou que havia uma pequena mesinha, de um pé só, no centro do aparelho. Os seres comunicaram-se entre si em uma língua estranha e depois se dirigiram ao vigia. Este resolveu chamar alguém para que pudesse se comunicar corretamente com os estranhos e falou normalmente, em português, para eles que iria telefonar para pedir que alguém instruído viesse para conversar com eles. Entretanto, um dos tripulantes gesticulou, pedindo que ele não telefonasse e que voltasse até ali onde eles estavam. A nave estava pousada a 2 metros do chão. Os 3 estavam no beiral da porta. De início eu não conseguia entendê-los. A moça foi buscar um aparelhinho menor que o tamanho de uma caixa de sapato e entregou para um deles. Daí passei a entendê-lo, pois ele encostava o aparelhinho luminoso no rosto e falava comigo. Perguntei o que eles estavam fazendo ali. O que conversou comigo me disse que eu não precisava ter medo, porque eles não iriam me fazer nenhum mal. Apenas estavam ali fazendo experiências. Eu manifestei a vontade de chamar uma pessoa formada para se entender com eles, mas o que conversava comigo gesticulava os dedos e entendi que não era para chamar ninguém. Eu só pude entendê-lo depois que a moça colocou na mão dele o pequeno aparelho, que refletia luzes de várias cores. Aí me perguntou se eu estava com medo e eu disse que não. Logo no início ele me falou: "Você não está entendendo o que nós estamos falando", e me perguntou: "Agora você está entendendo tudo?" Perguntei qual era a intenção deles ali. Se estavam olhando a barragem ou o que estavam caçando ali. E me respondeu que estavam fazendo experiências. Perguntei várias vezes e sempre me diziam que estavam fazendo experiências. Eu disse de novo que iria me comunicar com a sala de controle para chamar um doutor para falar com eles, mas me tornou a dizer que não precisava chamá-los, pois eu mesmo servia. Novamente tornei a perguntar de onde eles eram e o que estavam fazendo ali, quais os nomes deles. Apenas me pediu que eu tivesse calma, que logo iria saber tudo. Em dado momento, quando Jesus Antunes conversava com o tripulante, a moça e outro tripulante foram para dentro do aparelho e retornaram com uma espécie de corda luminosa, e com ela tentaram apanhar alguma coisa. Enquanto eu conversava, percebi que a moça e o moço entraram dentro do disco e trouxeram uma espécie de corda luminosa, cor de alumínio, e começaram a descê-la como quem ia apanhar alguma coisa, e pareceu-me uma pedra. Aquele que falava comigo pediu a eles que para nada apanhar dali. Então, os tripulantes recolheram a corda e a levaram para dentro do objeto. Ao longo do contato, o vigia tentou, por 4 vezes, entrar em contato com o centro de controle. Em todas elas, foi desencorajado pelo tripulante. Intimidado, o vigia tentou disparar sua arma várias vezes e não conseguiu. Eu tentei falar com a sala de controle e todas as vezes ele não me deixou. Mas eu precisava dar o aviso para cumprir minha obrigação como vigia. Como ele me impedia, mexendo com o dedo, e me dizia que eu mesmo servia para ele, eu tentei dar um tiro no chão. Eu segurava o revólver debaixo da capa para eles não o verem, com a outra mão a lanterna. Então puxei o gatilho e nada saiu. Puxei de novo e nada. Resolvi acender a lanterna e nada. Bati 3 vezes no pulso da outra mão e também não acendeu.
A lanterna só acendeu depois que os outros guardas foram me buscar. Pouco depois, os tripulantes colocaram-se junto à porta do aparelho. O objeto começou a se elevar e, em determinada altura, a porta fechou-se. A luz do objeto tornou-se mais intensa, fazendo os olhos do vigia arderem, ao mesmo tempo em que ele sentia enjoo. Depois que o objeto desapareceu, o vigia telefonou para o centro de controle, solicitando ajuda, e pouco depois perdeu a consciência, acordando mais tarde, já no ambulatório. Jesus Antunes percebeu que suas vistas estavam queimadas e teve medo de ficar cego. Ele também sentia muita dor de cabeça em um dos lados, talvez gerado provavelmente pela queda ao desmaiar. E mais tarde ele foi atendido pelo médico Sérgio Tadeu Bandeira, que constatou hipersensibilidade visual na testemunha. Porém, essa hipersensibilidade durou apenas poucas horas, pois no dia seguinte a visão do guarda já havia voltado ao normal. E este, então, foi o caso da usina do Marimbondo, em que um vigia avistou uma nave e manteve contato com os seus tripulantes. É um caso muito interessante ocorrido na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, bem pertinho ali da cidade de Fronteira, em Minas Gerais. Coloque aqui na descrição do vídeo o que você achou deste caso. Curta, comente, compartilhe e dissemine esses conteúdos nas redes sociais. Com sua ajuda disseminando este conteúdo, este canal cresce e leva ufologia de qualidade para vários rincões da internet brasileira e mundial. E se você é um fã do nosso trabalho, você pode ajudar também através do Apoia-se ou da nossa chave Pix, que estão aqui na descrição do vídeo. E junto na descrição do vídeo, você encontra um link para o caso lá no portal Fenômeno. Tenho certeza que você vai gostar bastante deste caso lá no Fenômeno. E na descrição do vídeo também você encontra o link para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana falando sobre ufologia, trazendo notícias, atualizações e conversando sobre o tema. Tenho certeza que você vai gostar bastante de fazer parte desse grupo também. E assim a gente fica por aqui. Espero vocês no nosso próximo vídeo, que não demora para sair. Então, até lá, continuem sempre com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, um abraço para vocês.